O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção de Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Então hoje, ao celebrarmos este 19º domingo do tempo comum, abrindo esta semana de meditação, de oração sobre a vocação matrimonial, que consequentemente gera a família. A primeira coisa que nós precisamos de afirmar é isso: o matrimônio é uma vocação. Parece óbvio, mas hoje em dia não é mais óbvio. Infelizmente, por causa de tantas influências mundanas, o próprio matrimônio tem se tornado tudo menos uma vocação para muitas pessoas. E por isso que muitas famílias, matrimônios acabam, infelizmente,
terminando de forma trágica. Porque se você não sabe para onde você vai, qual é o objetivo que você quer alcançar, certamente você vai se perder no meio do caminho. A ignorância sobre a causa final gera os desastres no meio do caminho. Porque quando você tem um objetivo muito claro, quando você quer realmente algo com todas as suas forças e sabe o que você quer, você encontrará meios para alcançar. E isto também é verdade para a vocação matrimonial. Então você precisa olhar para a pessoa com a qual você se casou, o seu marido, a sua esposa. Você precisa olhar bem nos olhos dele, dela, e reconhecer que vocês hoje estão unidos em matrimônio porque Deus os chamou. Muitas vezes quando a gente fala em vocação, a gente pensa já no padre. Diz assim: o padre é padre porque Deus o chamou. É verdade. Mas Deus também chamou você para estar ao lado desta pessoa com a qual você um dia subiu ao altar e disse sim. Essa é a primeira coisa. Quando a gente olha desta forma, aí a gente vê que existe um propósito divino, que existe um chamado divino. E Deus, quando chama, Ele capacita. E o matrimônio, o sacramento do matrimônio, é justamente essa capacitação que Deus dá ao homem e à mulher, para que eles possam corresponder a esse chamado. Assim como quando Deus chama o padre ele é ordenado, e no dia da ordenação sacerdotal, o que ele recebe? Um sacramento, o sacramento da ordem. Para quê? Para capacitá-lo a exercer aquela vocação. Porque senão, o que adiantaria Deus chamar e não dar as condições para que eu pudesse ser padre, ou qualquer outro padre? A mesma coisa você. Quando você veio diante do altar e disse sim, o padre selou aquela aliança sagrada como testemunha da entrega de vocês dois. Naquele instante aconteceu um sacramento. O que é um sacramento? É um canal da graça. Naquele instante Deus derramou sobre vocês a graça do matrimônio, a graça santificante, para que vocês tivessem capacidade de ser marido e mulher. Mas como diz a teologia, a graça supõe a natureza humana. Quanto mais você se abre à graça, mais a graça te santifica e te dá capacidade. Quanto mais você se fecha, infelizmente a graça fica ali, mas não vai para frente. Isso se explica porque tem muita gente casada, santamente unida em matrimônio, mas não tem um matrimônio frutuoso. Por quê? Porque não tomou posse da graça, porque não se abriu. E durante então esta meditação, precisamos compreender isso. Você casado, homem e mulher, santamente unido em matrimônio, vocês têm a graça de Deus, a graça matrimonial. O que vocês estão fazendo desta graça? Vocês estão se abrindo a esta graça? A sua família é uma família realmente agraciada, no sentido de que esta graça está se expandindo
através do amor mútuo, do companheirismo, do respeito, da fidelidade, do bem-querer. E aí você pode enumerar aqui uma lista enorme de coisas fundamentais para fortalecer o amor conjugal. O amor conjugal, o perdão, tudo isso, e a abertura à vida. Os casais recém-casados, os casais novos aí, não sejam mesquinhos, não se fechem ao dom da vida, ao dom da graça, que é gerar filhos. Ontem eu fiz um matrimônio aqui na capelinha, e eu fiquei observando a cara das pessoas, porque na breve homilia que fiz eu disse: a mulher, a grande vocação da mulher no matrimônio é o quê? É ser mãe. Essa é a grande vocação, é a grande graça que Deus deu somente para vocês. Logo, casar-se, uma mulher que se casa é uma mulher que quer ser mãe, quer ser esposa, claro, mas quer ser mãe. Ela nunca será uma verdadeira esposa se ela não for verdadeiramente uma mãe. As duas coisas caminham juntas, mas hoje não. Isso não é mais óbvio. Isso que eu estou falando aqui, muita gente pode escutar e ficar irritado, nervoso. Que absurdo, em pleno século 21, dizer que uma mulher se casa para ser mãe. Veja a loucura que nós chegamos, das pessoas começarem a desvencilhar vida matrimonial de filhos, vida matrimonial de vocação, de santidade. E aí a gente olha para o Evangelho e vê esta barca que é atacada de todos os lados pelo vento contrário, pelas ondas do mar. Quem é essa barca? Essa barca é a igreja. Os santos padres, sempre quando olharam para este Evangelho e viram a barca onde estão os apóstolos, onde está Cristo, é a igreja. E nós aprendemos no nosso catecismo fundamental que a igreja, ela também é igreja doméstica. E portanto, esta barca do Evangelho de hoje também é a família. Há mais de 500 anos, o protestantismo disse não à igreja, e gerou essa catástrofe que hoje nós estamos colhendo, uma terrível crise na igreja. Crise de vocações, crise no sacerdócio, crise litúrgica. Não tem crise não, só se você é cego. A grande crise, estamos hoje tentando sair dela, é porque um dia disseram não à família de Deus, que é a igreja, mas também disseram não à família, sociedade entre um homem e uma mulher, como consequência do não à crise da igreja hoje. E por isso hoje o destino da humanidade passa pela família. Ou nós cuidamos de nossas famílias, ou nós cuidamos da realidade sagrada da família para que ela seja verdadeiramente santa e alcance os seus objetivos, ou infelizmente nós teremos uma sociedade
cada vez mais deturpada, destruída, ferida. Podemos caminhar até para realidades onde nós não nos reconheceremos mais como seres humanos, porque perdemos o referencial. Deus que cria o homem e a mulher e diz: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra e dominai-a. A família. Então nós estamos em meio a uma terrível guerra contra a família. E o que podemos fazer então diante disso? A primeira coisa é você, pai, você, mãe, você, família, saber disso. Saber que existe um projeto demoníaco de destruição da sua família. Da sua família, das famílias do mundo todo. Qualquer pessoa que quiser ser família, pronto, você já está contra a tempestade. Naturalmente, não precisa nem dizer. Quer ser família? Pronto, você já está contra tudo o que se projeta. Você precisa tomar consciência disso. Se você não toma consciência disso, você é um alvo fácil. 2, se você tomou consciência disso, sabe que realmente querem destruir sua família, o que você vai fazer? Você vai ser família. Uai. Você, pai, hoje é dia dos pais, você vai ser homem. Você vai parar de ser um moleque covarde, um garotão, e você vai assumir a sua família. Você vai ser esposo para sua mulher e pai para os seus filhos, mesmo que isso custe a sua reputação, custe a sua vida, porque é para isso que você subiu ao altar. Ou você subiu para um passeio no bosque? Você é homem ou você não é homem? Você é um homem ou um moleque? Infelizmente hoje tem um monte de moleque. O que diferencia um homem do moleque? Um moleque diante do lobo, ele corre no colo do pai, do protetor, da mãe, da família, enfim. O lobo vem para devorá-lo, ele corre. Ele é um moleque, ele é uma criança. Qual a diferença de um homem? Um homem, ele enfrenta. Ele se coloca na frente da família e diz: bom, venha, eu vou morrer, possivelmente, ou não, mas a minha família eu defendo. Isso é um homem. Vocês, pais, precisam ser homens. É que nem o padre na igreja. O padre vê a comunidade que está em risco, as heresias que estão vindo. O que o padre, se ele for um moleque, ele faz? Ele entra na onda, ele foge. Mas se ele é homem, ele diz: não, aqui não. Aqui não vai ter heresia, aqui não vai ter bagunça. Por quê? Porque eu preciso proteger a minha família. A mesma coisa é você. Então, o bem mais precioso da sua família não é a sua conta bancária, embora ela seja importante para o sustento da sua família. O bem mais precioso da sua família não é aquela casa, embora ela seja necessária. O bem mais precioso da sua família é a sua esposa e os seus filhos. E o bem espiritual vem em primeiro lugar. Não adianta nada você trabalhar igual um condenado para dar pão, mas você não der o pão da palavra. O que adianta você ficar o dia inteiro trabalhando igual um condenado, mas você não ter tempo para sua esposa, você não ter tempo para os seus filhos? O que adianta homem e mulher sair todo dia 6 horas da manhã e voltar 18 horas e deixar os filhos
à mercê da TV, da creche, do Estado. Ah, que perigo! O maior perigo que existe é deixar os filhos à mercê das ideologias estatais. Você está lá achando que você está sendo o cara, a cara, né? Porque, olha, eu sou um trabalhador. Mas aí você está deixando os seus filhos lá o dia inteiro ouvindo porcaria na TV, na internet, nas redes sociais, na escola. Que beleza, você vai dar um futuro promissor para o seu filho, economicamente falando, talvez, mas o que ele será enquanto ser humano, enquanto católico, enquanto cristão? O que ele será? Tem muitos filhos aí que estão hoje tranquilamente com a vida ganha, porque os pais trabalharam, lutaram, mas aí você vai e vê, não tem estrutura católica, não tem estrutura espiritual, estão construindo famílias e nem sabem o que é uma família, porque o pai nunca esteve presente, porque a mãe nunca esteve presente. Então a vocação de um pai, de uma mãe, de um padre é a vocação mais linda que existe, dom de Deus, mas implica uma exigência profunda. Para encerrar, é isso que Jesus está fazendo com Pedro aqui, ó. Pedro vê Jesus andando sobre a água. E Pedro era um homem impulsivo, né? Depois ele foi aprendendo. Pedro vê Jesus andando sobre a água, ou seja, toda aquela bagunça não atingia Jesus, e Pedro diz: que eu também ande. Como que Pedro é audacioso, né? Mas Jesus é mais ainda. Jesus diz: vem. Só uma palavra: vem. Que bonito deve ter sido, né? Pedro começou, colocou o primeiro pé, o segundo pé, sentiu a água. Nossa, não estou afundando. E começou a andar. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, mas quando sentiu o vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Está aqui a exigência da vocação. A gente começa a olhar para Cristo, encontra em Cristo a força, a graça, acabei de dizer, a graça, e a graça de Deus nos capacita a ir além das nossas forças. Jesus diz: vem, e eu digo: isto é o meu corpo. Jesus diz para você: vem, e você começa a agir na sua família como guardião, protetor, provedor, pai, mãe. Mas se a gente tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para o vento, começa a afundar. Mas Pedro, ao afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu pergunto para você, na sua vida e vocação matrimonial, onde você está? Você está caminhando sobre as águas com Jesus ou você está afundando? Cada um responda hoje. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Muito bem. Você está caminhando com Jesus sobre as águas ou você está afundando? Se está caminhando sobre as águas, continue com o seu olhar em Jesus.
Ele te fortalecerá nessa missão. Se está afundando, grite: Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo. Salva-me do meu medo. E me dê a coragem. Jesus diz: coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.